Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 12. Como Davi regou a semente. Todos os 176 versículos do Salmo 119 mostram a atitude de Davi em relação à palavra de Deus. Ele reconhece alegremente sua obrigação de manter os preceitos do Altíssimo com diligência e promete: observarei os teus estatutos. Versículo 8, parte A. O salmista confessa para o Senhor: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Versículo 11. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Versículo 14. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Versículo 15. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 16. Guardei os teus testemunhos. Versículo 22, parte B. Escolhi o caminho da verdade. Versículo 30, parte A. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Versículo 32, parte A. Guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Versículo 34, parte B. Assim, observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Versículo 44. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Versículo 46. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Versículo 51. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos. Versículo 54, parte A. O Senhor é a minha porção. Versículo 57, parte A. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Versículo 60. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Versículo 69. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Versículo 72. A tua lei é a minha delícia. Versículo 77, parte B. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Versículo 89. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Versículo 90. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Versículo 92. Nunca me esquecerei dos teus preceitos. Versículo 93, parte A. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Versículo 97. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Versículo 101. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Versículo 103. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 105. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Versículo 106. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são gozo do meu coração. Versículo 111. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Versículo 112. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Versículo 113. De contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Versículo 117, parte B. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Versículo 127. Por isso tenho em tudo como retos todos os seus preceitos, e aborreço toda falsa vereda. Versículo 128. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha boca os guarda. Versículo 129. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Versículo 157. Folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Versículo 162. Todas as declarações e muitas outras estão no Salmo 119. Elas nos mostram como Davi guardava a palavra. Paulo disse: o que planta e o que rega são um. 1 Coríntios 3:8, parte A. Regar a semente é tão importante quanto plantá-la. Deus não faz a semente crescer a menos que nós cuidemos dela. Deus faz a semente crescer. Paulo disse também que Deus dá o crescimento da semente.
Ele fez suas promessas com esse único propósito. Ele sempre faz a semente crescer quando ela é lançada em solo bom e é regada. Jesus disse: os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Marcos 4:20, parte B. A palavra sempre produz fruto. A intensidade de todo desejo santo é medida pelo grau do amor divino que possuímos. Portanto, o desejo de Deus, assim como seu amor, é muito maior do que o nosso. Sua benevolência é tão grande que seus olhos estão em todo lugar. Provérbios 15:3, parte A. Continuamente buscando oportunidades de abençoar aqueles cuja atitude do coração torna isso possível. As promessas de Deus nos pertencem. Sua justiça exige que Ele faça a semente crescer quando ela é plantada e regada. João diz: Ele é fiel e justo. 1 João 1:9. Isso significa dizer que o Senhor seria injusto se nos negasse aquilo que nos prometeu. Temos o direito de receber o que Ele nos prometeu. É um fato 100% verdadeiro que Deus providencia que a semente, após ser plantada e regada, cresça. Todos nós podemos provar esse fato para nosso deleite atual e eterno. Deus é o melhor agricultor do universo. Ele nunca falha. O tempo de Deus é agora. O trabalho da semente incorruptível é sobrenatural, uma vez que somente Deus a faz crescer. Muitas vezes ela produziu resultados maravilhosos no mesmo dia em que foi plantada. A promessa de Deus é para hoje. Seu tempo é sempre atual. Foi dito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4:7, parte B. Não demore a aceitar as promessas de Deus hoje. Talvez você não esteja vivo amanhã. Suas promessas pertencem a nós hoje e não podemos ter certeza de que as receberemos em outra ocasião. A única forma de termos a plena certeza da bênção de Deus é aceitá-la no tempo dele. Lemos em 2 Coríntios 6:2, parte B. Eis aqui agora o dia da salvação. Uma vez que agora é o tempo determinado por Deus, devemos aceitá-lo como nosso tempo. Ele nos exorta a ouvirmos a sua voz hoje e não endurecermos o coração. Salmo 95, 7 e 8, por causa da demora. Em Marcos 11:24, parte B, Jesus disse: crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em outras palavras, Deus diz a você: pegue. Quando? Agora, a orar. A fé declara antes de receber a resposta: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11:41, parte B. Quando você não puder ver ou sentir, diga: é hora de confiar. Os resultados não se manifestarão até que creiamos que nossa oração foi ouvida. Diga a Deus: sei que neste momento estás agindo em resposta à minha fé. Conto com a tua fidelidade. Assim, a questão passa das nossas mãos para as de Deus, no momento em que firmamos tal compromisso de fé. Paulo disse: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12, parte B. No entanto, Deus não promete guardar nada que não lhe seja confiado. Essa é a maneira de recebermos tudo o que Ele nos prometeu. Se os dons de Deus para a alma e para o corpo fossem apenas dons prometidos, teríamos de esperar que o doador cumprisse suas promessas e a responsabilidade seria dele. Contudo, todas as bênçãos são dons, além de prometidos, oferecidos. Portanto, precisam ser aceitos. Assim, a responsabilidade por essa transferência é nossa. E isso isenta Deus de toda responsabilidade. Os efeitos de regar a semente. Qual foi o efeito da atitude de Davi em relação a ter regado a semente, a palavra de Deus? Aquele pequeno pastor, ao regar a palavra de Deus dentro de si, tornou-se mais sábio que todos os seus mestres. Sua atitude para com as Escrituras o tornou um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Davi tornou-se o maior salmista do mundo. Seus poemas têm abençoado milhões de vidas há séculos. Ao regar a semente, o filho mais moço de Jessé tornou-se um escritor divinamente inspirado. Da mesma forma como toda semente plantada produz mais semente,
As palavras de Davi em Salmos tornaram-se parte da semente incorruptível, a qual durante séculos germinou no coração de homens de todo o mundo. Suas palavras já fizeram parte de uma infinidade de sermões. Davi descobriu que, quando meditamos, mastigamos nosso alimento espiritual, absorvendo a doçura e os nutrientes da palavra de Deus para o nosso coração. A meditação tem um poder digestivo e transforma a verdade em alimento nutritivo. É a palavra de Deus que, segundo Paulo, opera de modo eficaz em nós toda a transformação divina de glória em glória. Davi disse: "Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos." Salmo 119, 100. Observando os preceitos do Senhor de todo o coração, Davi aprendeu desde a sua mais tenra idade a ser mais sábio do que os homens mais velhos do que ele. Davi, por meio da meditação e a aplicação dos preceitos divinos à sua vida, obteve conhecimento para ouvir o bem e o mal, a ponto de ser comparado a um anjo de Deus, segundo Samuel 14:17. No verso 20 do mesmo capítulo, novamente lemos a respeito dessa comparação, dessa vez em termos de sabedoria. Foi ele quem afirmou: "Tua palavra me vivificou." Salmo 119, 50, parte B. Isso ocorreu de tal forma que as Escrituras se cumpriu na vida dele. Sua existência foi cheia de louvor e ações de graça. É muito melhor ser jardim de Deus do que do diabo. As possibilidades da semente incorruptível são infinitas. Não há nada melhor do que sermos jardim de Deus. Somente o Senhor pode conhecer como será a colheita eterna que fará em nossa vida. Lembre-se de que por meio de toda a sua vida cristã, você é o campo de Deus, onde a sua semente é plantada.